Estou liberando aqui. Sejam bem-vindos. Adoro ver a sala cheia. Confesso que eu estou animada. Bem, essa aula é uma aula sobre etiqueta profissional, que eu sei que foi a o tema mais votado dentro da nossa enquete. E a partir de agora, olha só, nós vamos ter semanalmente estas aulas aqui dentro e cada aula, cada semana será um tema diferente. Só liberando. Perfeito. Gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Eu estou muito feliz em tê-las aqui, muito alegre mesmo. Estou aqui na minha casa, de uma maneira muito íntima, recebendo pessoas, como eu falei no início, que compactuam do mesmo ideal. A aula já vai começar, nós vamos dar aí 10 minutos, que é considerado um atraso elegante para que as pessoas entrem, mas não mais do que isso, honrando vocês que estão aqui pontualmente comigo. E renovar a nossa mentalidade, renovar a nossa maneira de pensar é algo grandioso. E isso implica em pensamentos de crescimento, uma mentalidade baseada num crescimento. Sabe, eu sempre falo que quando eu era criança, a gente ouvia falar em QI, né? Coeficiente de inteligência. Aí a pessoa tem um QI alto, olha que legal, né? Ela passava até alguns alunos, pulavam um ano, não sei hoje como é que funciona isso, mas enfim, a pessoa tinha um QI elevado. Depois, eu comecei a ouvir falar lá no tempo da faculdade em coeficiente emocional, ou seja, não basta mais nós sermos só inteligentes. Nós temos que ser emocionalmente inteligentes, não só no intelecto. E agora, a gente fala muito sobre QS, que é o coeficiente social. Nada mais do que inteligência social, juntando as habilidades do intelecto com as emoções, como você vai gerenciar isso, que é o coeficiente social. Gente, eu já comecei a aula. Se você tiver aí papel, eu recomendo que você anote, porque são insights poderosos, literalmente, para que você se posicione, não só sua presença física, mas a sua essência, através de uma mentalidade elegante. Gente, se você está comigo, se você já me acompanha nas redes, você sabe que eu estou sempre falando que elegância independe de posses, de valor, de conta bancária, do carro que você anda, mas antes é sobre o comportamento, sobre o estilo elegante de considerar o outro, de tratar o outro com elegância. E isso é etiqueta. Etiqueta é ética do dia a dia. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. E usar essa inteligência social, gente, é fundamental para você se posicionar e ser uma mulher de sucesso, uma pessoa assertiva na vida. Então, olha só, vou compartilhar com vocês o que eu preparei. Vamos direto ao ponto, porque eu tenho certeza que vocês vão desfrutar deste conteúdo. Eu espero genuinamente que vocês desfrutem deste conteúdo com muita, literalmente, desfrutem deste conteúdo sem moderação. Mas eu quero um compromisso. E depois você volte para me contar o que isso impactou na sua carreira. Porque eu estava falando aqui, eu sei que tem gente entrando, não é só sobre a sua presença, mas a essência. Sabe aquela coisa única, aquele magnetismo? Gente, todo mundo quer ter essa autenticidade valorizada, todo mundo quer ser considerado, ser ouvida, não é mesmo? Que as nossas ideias sejam ouvidas, que as pessoas comprem as nossas ideias, quer seja no ambiente profissional e também no ambiente pessoal. Então, essa mentalidade elegante que nós estamos agora imprimindo, eu diria assim, essa mentalidade elegante, ela é fundamental para que você possa se desenvolver como uma pessoa literalmente de sucesso. Então, vamos lá? 10 minutos pontualmente. Gente, eu tenho um compromisso e um comprometimento com a pontualidade. E lembrando que uma mulher elegante, ela é pontual. Ela sabe o momento de chegar e o momento de sair, de qualquer situação. Pontualidade, especialmente no mundo dos negócios, gente, vale ouro.
Quando você é pontual, o que que você está mostrando? Que você é uma pessoa comprometida. E no mundo dos negócios, fala sério, se a gente não passar confiança, não funciona. E quando eu falo mundo dos negócios, independe da sua posição. Se você é CLT, se você é autônoma, se você é uma big empresária, não importa. Essas características, elas se adequam a todas as pessoas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um conteúdo maravilhoso que eu preparei, estruturei ao longo de muito, muito estudo mesmo. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Eu já coloquei em tela cheia. Conseguem ver, né? Depois vocês me mandam aqui uma notificação. Essa é uma aula secreta, gente, para valorizar você que está aí no meu grupo VIP. A propósito, muito obrigada. Já falei isso no início e quero reiterar aqui a minha alegria em saber, né? Eu fico honrada em saber que realmente você deseja aprender comigo atrás. E tudo que eu falo sobre etiqueta é algo autoral. Tudo que eu falo tudo que eu mostro dentro da etiqueta é vivenciado na prática. E para quem não sabe, eu sou dentista. Só um pouquinho, gente. Eu estou conseguindo passar aqui. Conseguem ver, né? Deixa eu admitir gente nova chegando. Perfeito. Eu sou dentista há 26 anos e também professora formada em etiqueta com ênfase no comportamento elegante. E o meu maior objetivo é ensinar as pessoas a usarem a etiqueta e a elegância como um poder de transformação na vida pessoal, quer seja nos negócios, nos seus relacionamentos. Mas, gente, isso tudo é baseado na ética. Eu sempre falo que esses três E's são poderosos: a ética, a etiqueta e a elegância. E quando você aprende realmente o significado disso, você vai entender a profundidade que isso pode te levar. O poder, quando eu falo que poder de transformação, gente, isso não são palavras bonitas. Isso é o que eu usufruo na minha vida. Hoje eu desfruto, graças a Deus e ao poder da etiqueta e da elegância, de maneira ética. Eu consigo, né, um bom posicionamento, eu tenho uma clínica de sucesso na minha região, reconhecida numa grande parte aqui do meu estado, no estado todo, mas com ênfase na região em que eu resido, tem um nome sólido, tem uma equipe que eu gerencio, que são pessoas que foram sendo treinadas ao longo do tempo, desenvolvendo essa cultura, porque não é só sobre parecer, mas é sobre ser. E quando você realmente é, aí as coisas mudam. Deixa eu admitir, gente, tá? Tem gente chegando. As coisas vão mudando e nós vamos conseguindo imprimir a nossa marca, porque quer queira ou não, quer você acredite ou não, você é uma marca. E qual é a marca que você está imprimindo? Eu sempre falo, tem pessoas que são muito inteligentes, são pessoas estudadas, que investem na sua carreira, mas que não desfrutam de um posicionamento de sucesso, ou que ainda não atingiram o merecido, porque merecem. Mas o que é que acontece para não estar aonde você quer estar? Se você está aqui, com certeza que você quer ir um passo além. E parabéns por isso. Nunca se acostume à mesmice. A mesmice não é local de gente elegante. E essa é a minha missão, ensinar as pessoas. Eu estou sempre comprometida aí nas minhas redes. Esse assunto virou, a etiqueta e elegância virou um big assunto. E eu tenho muito prazer em contribuir, levando informações úteis para que você possa se destacar. Assim como muitas mulheres que passaram na minha carreira, na minha jornada, e são mulheres que já atingiram o sucesso e que
inclusive desenvolve não só no seu trabalho, mas um legado dentro de casa, no seu trabalho e dentro da sua performance como um todo. Gente, o que é etiqueta? Vamos falar que eu preciso contar para vocês alguns conceitos para que vocês possam ter noção do que realmente é a etiqueta. Então, rapidamente, qual é a primeira palavra que vem na sua mente ou te passa pela cabeça quando você ouve falar em etiqueta? Não precisa responder apenas uma pergunta retórica. Se alguns dizem, olha, etiqueta é frescura, etiqueta é coisa de madame, etiqueta é coisa para rico, etiqueta não é para mim, não é para o meu mundo, para o meu ambiente. Outros já associam etiqueta a uma mesa posta, uma mesa cheia de itens, bem sofisticada. Gente, a etiqueta pode até ser essa parte da mesa posta, a mesa sofisticada, mas a etiqueta, ela realmente é a ética do dia a dia. Você sabia que etiqueta vem da palavra ética? Sim, em francês, etiquette. E a etiquette é uma ética, pequena ética, é a ética do dia a dia, é como você se relaciona com as pessoas, muito além de boas maneiras, porque alguns confundem também etiqueta com boas maneiras. Gente, também é isso, mas isso é só a pontinha do iceberg. O assunto é tão vasto, é tão profundo, e eu começo a falar e eu me empolgo, porque eu vivenciei isso, de onde eu saí, literalmente do meio do mato, longe de qualquer fonte de refinamento, longe de qualquer berço de etiqueta, para onde eu estou hoje, graças aos insights, aos conhecimentos, aos estudos profundos que eu fiz da etiqueta. E um belo dia, quando eu me dei conta do quanto isso me posicionava como uma mulher assertiva na minha vida em todos os sentidos, eu pensei assim e decidi que o mundo precisaria saber disso. E eu tenho muita alegria em estar compartilhando isso com você. Então, a etiqueta é ser você na sua melhor versão, mas Luciane, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Não! É ser você autêntica. Eu sempre falo que não adianta. Se tem uma coisa que não combina com etiqueta, são máscaras. Porque máscaras, gente, caem. E máscaras caem e a dura realidade aparece. E quando a dura realidade aparece, só um pouquinho. Vou só liberar aqui. Pronto. A dura realidade aparece e aí não tem jeito. Quando a realidade, as máscaras caem, não tem mais confiança, a relação fica abalada. Então, ter etiqueta é ser você do seu jeito, na sua melhor versão, sendo uma pessoa autêntica. Isso é o mais legal de tudo, gente. Etiqueta tem a ver com autenticidade, com autoconfiança. Gente, autoconfiança é dizer, nossa, etiqueta é isso? Sim. Etiqueta tem a ver com autoconfiança. Etiqueta tem a ver com autenticidade, acreditar em si e nas suas habilidades. Pare e pense que você é boa. Gente, olha, vou pedir para baixar o som aqui, quem estiver com o som aberto. E se você precisar falar, levanta a mãozinha aqui no chat que a gente vai conversar. Sejam bem-vindas quem entrou agora. A gente já está no meio da aula aqui, no meio não, a gente está começando a aula, tem muito conteúdo, conteúdo estratégico para te posicionar como uma mulher assertiva. E o fundamento desta aula é usar a etiqueta e elegância de maneira ética dentro do seu ambiente de trabalho. Para começo de conversa, eu estou dizendo que etiqueta é ser autêntica, é ser você do seu jeito, sem usar máscaras, porque uma hora a dura realidade cai e aí acabou. Sua imagem, o seu nome, que é tudo que você tem, já foi. Criar relacionamento, mas Luciane, isso é etiqueta? Sim. Etiqueta é criar relacionamento, é saber se relacionar. É sobre isso, é criar uma imagem e uma reputação, é zelar pelo seu bom nome. Gente, tem coisa mais preciosa do que um bom nome? Não tem, não é mesmo? Deixa eu passar aqui. Etiqueta, gente, como eu já comecei a falar, ela consiste em aumentar a nossa confiança, a nossa segurança, para que você possa realizar suas tarefas com excelência. E claro, gente, com gentileza.
Não existe etiqueta sem gentileza. Você já ouviu falar de alguém que fala alto, que é bruto, que fala o que pensa, do jeito que quer, ser considerada uma pessoa gentil? Não. Uma pessoa gentil, ela sabe dosar as palavras, ela sabe quando falar, quando não falar, porque o silêncio é de uma gentileza ímpar, especialmente no nosso trabalho. A gente não precisa dar nossa opinião sempre. A gente precisa, sim, ter uma opinião definida. Isso não significa sem calar e engolir a seco, de jeito nenhum, mas impressionar desde o primeiro contato. E, gente, se tem uma coisa que impressiona as pessoas nos dias atuais, é serem ouvidas. Então, etiqueta tem a ver com saber ouvir. E isso está diretamente relacionado com as relações entre as pessoas e a maneira de tornar essas relações humanas, volto a dizer, éticas, gentis e educadas, muito além de boas maneiras, muito além, muito além. Saber sentar à mesa é uma das facetas de um diamante lapidadíssimo, multifacetado, e que a gente tem que aprender a dominar. E por falar em aprender, ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Então, independente do mundo que você vem, do ambiente que você frequenta, da sua classe social, do seu posicionamento atual, a etiqueta e a elegância, elas vão realmente, se usadas de maneira ética, vão te posicionar estrategicamente. Eu sempre falo, etiqueta e elegância são ferramentas poderosas de desenvolvimento humano. Muito além de ter dinheiro, saber ter classe. É o que diferencia. Eu sempre falo, tem pessoas tão, tão, tão estudadas que só têm títulos. E pessoas tão ricas que só têm dinheiro. Eu acredito que vocês já devem ter presenciado alguma cena em relação a essa. Aquela pessoa, ou você tem uma ideia daquela pessoa, e quando você conhece, você fica decepcionado. Isso é reputação. E construir uma reputação está inteiramente relacionada a ter uma vida baseada nesses valores morais elevados que nada mais são do que a etiqueta, a ética do dia a dia. Muito além de, por favor, com licença e obrigada. Isso é o mínimo do mínimo. O assunto é profundo, gente. E claro que em uma aula nós não vamos conseguir entregar tudo isso para vocês, mas até o final você vai, com certeza, sair com uma nova mentalidade. E amanhã você vai se posicionar, anota isso tudo que eu estou colocando aqui, se posicionar como uma pessoa muito mais assertiva nos seus relacionamentos, de maneira pessoal, ética, verdadeira, deixando aquele, sabe, aquele rastro no ar, igual um bom perfume. É sobre isso. Quando você aprende a usar a etiqueta e a elegância de maneira ética, é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de prosseguir aqui. Agora, especialmente como o tema de hoje é a etiqueta profissional, como que etiqueta de negócios, gente? Tem a ver, de essa etiqueta é coisa posta, tá, jeitos, como é que eu sento, como é que eu levanto, roupas finas, grifes. Gente, a etiqueta dos negócios andam intimamente relacionados. Já parou para pensar que, no fundo, o tempo todo nós estamos tentando sobreviver? Nós estamos fazendo negócios? Pessoas compram de pessoas e não de empresas. Pessoas compram ideias muito antes de comprar produtos, e a gente sabe disso. E o tempo todo nós estamos tentando sobreviver. O tempo todo nós estamos competindo. A promoção que você quer, o seu amigo também quer, o seu colega de trabalho também quer. E aí fica aquela energia absurda que a gente gasta para tentar se destacar, e no fundo a gente está só impedindo a nossa força criativa de ser a gente mesmo. E o que que a etiqueta tem a ver com isso? Quando você sabe, etiqueta tem a ver com autoconfiança, tem a ver com autoconhecimento, é saber quem você é literalmente essa mentalidade de se conhecer, de ter autoconfiança, de acreditar em si, de saber no que você é boa e não ficar com aquele, ai, ó dia, ó céus, ó vida, nada acontece, eu nunca consigo, todo mundo consegue, não acontece comigo, que isso não combina
gente. E o primeiro ponto, posso te deixar assim muito certa disso. Muito além de dicas e regras, é necessário ressignificar. Por isso que a nossa aula hoje ela está começando com esse sentido de ressignificação, para que você possa ter essa abertura na sua maneira de olhar de como a etiqueta e os negócios funcionam juntos. Essa competição excessiva, essa tentativa de sobreviver, isso gera um combustível gigante dentro da gente. E olha, a gente aprende desde pequeno a competir. Nós temos que ter boas notas, nós temos que disputar a vaga de emprego, disputamos inclusive os nossos parceiros, não é mesmo? Então, o tempo todo, e isso é saudável. Sim, isso é saudável. Mas a gente não pode ter essa nossa energia canalizada só na competição. Nós temos que ter as estratégias dentro da competição para ganhar o jogo. Eu diria que não apenas ganhar o jogo no sentido, vamos dizer, individual, mas no coletivo. Porque, gente, olha, vocês estão parando para pensar que nós vivemos o tempo todo tentando passar, mesmo que a gente não queira. E isso é fruto de uma mesma nível de consciência, né, pirâmide social, né? São 7 níveis. Olha só, a gente não chegou nem na metade. E quando a gente muda essa mentalidade de saber o que eu sou boa, o que eu posso contribuir, esse ego vazio, ele começa a se dissipar. E sabe o que que acontece? A gente começa a ter uma leveza, uma segurança, uma autoconfiança. Isso é fundamental para você ter sucesso. Vou tomar uma água e aproveito para deixar uma dica no mundo dos negócios. Se vocês tiverem uma mesa de reunião de negócios, só uma pausa para uma regra, gente. Evite ficar com garrafinha. Garrafinha, ela é muito útil dentro do carro, quando você está trabalhando sozinho, porque a maneira de tomar água na garrafa, ela não é nada elegante. Se é uma garrafa com canudo, isso te traz um ar infantil. E essa infantilidade não combina, concorda comigo? Infantilidade não combina com o mundo dos negócios. Então, prefira tomar água em um copo. Ao pegar o copo, prefira pegar pela base, apoiando mais próximo daqui. Olhe para o fundo e nunca abra sua axila. Isso traz muita elegância. E quando você traz essa elegância, as pessoas confiam em você e compram as suas ideias. Ah, eu estou na minha mesa de trabalho, eu sou uma secretária e eu uso desses artifícios para me posicionar como uma pessoa assertiva. Certamente você está sendo observada. Ou não pense você que você não está sendo observada. O tempo todo, eu sempre falo, assim como a Bíblia fala sobre isso, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Gente, já paramos para pensar? Que o tempo todo nós estamos tentando sobreviver, nós estamos competindo, nós estamos sendo vistos. E quando você o sabe do seu valor, você é autoconfiante, junto com as regras, dicas, você sabe os protocolos, muito mais tranquilo, e isso vai te posicionar de maneira assertiva. Quando a gente fica concentrado nessa energia para sobreviver, para ganhar competição, e não desfruta desta jornada, nós somos consumidos dessa energia absurda. Mas deixamos de, literalmente, de usar a nossa força criativa em prol do nosso posicionamento, em prol do nosso trabalho, em prol do nosso emprego, para evoluir. A gente está ali, um puxando o outro, tentando mais de olho no que o outro está fazendo do que eu estou fazendo. Então, a minha necessidade, ela também é a do outro. A do outro também é a minha. E fica aquela guerra. E aí, a gente é literalmente abatido no nosso quesito de, de produtividade. Agora, deixa eu te falar. Você sabia que é possível, sim, você alcançar a posição sonhada, chegar onde você quer chegar? Uau! Primeiro, deixa eu te perguntar: você sabe onde você quer chegar? Você tem isso claro na sua mente? Isso está muito definido. Eu vou te contar minha história de maneira muito resumida. Eu me formei em odontologia em 1998. Completam agora 27 anos de profissão. Aos 22 anos de idade, e eu
E no momento eu não gozava de posição privilegiada, eu estudei com muita dificuldade. E eu tinha um único objetivo: ser alguém na vida. Eu não tinha muita clareza do que era ser alguém, mas era ser alguém reconhecida, que o meu trabalho fosse aceito. E eu desfruto, com 7 anos de profissão, há 20 anos atrás, eu já tinha uma clínica com quase 500 metros quadrados. Gente, zero financiamento, zero ajuda de pai, zero herança, fruto de trabalho. Tá, trabalhei demais. Sem férias, 12 horas de trabalho por dia, e até hoje, gente, eu trabalho muito. Se você me acompanha nas redes, você sabe que eu acordo às 4h10 da manhã, com muito sono. Acordo com o despertador, porque eu falo para o meu esposo que eu tenho um espírito de madame, mas a jornada da vida, felizmente, eu ajudo muitas pessoas. E eu tenho aí uma equipe, pessoas que estão sob meu comando, uma estrutura grandiosa, pacientes que confiam, que vêm do estado todo para serem atendidos por mim, pela minha equipe, e eu sou a responsável técnica. Então, e eu priorizo, gente, eu priorizo acordar, ter o meu momento comigo de autoconfiança, de autoconhecimento, de reflexão. Isso tudo é fundamental. Gente, vocês estão numa aula de etiqueta profissional. E eu tenho certeza que muita gente já está falando assim, meu Deus, isso é etiqueta? Sim, isso é etiqueta. É tratar primeiramente você com ética. É ser elegante primeiramente com você. Porque é muito fácil eu ser elegante lá fora. É muito fácil, gente, é muito fácil. É só aprender umas diquinhas lá no meu perfil e você já se torna uma mulher elegante. Mas mudar essa mentalidade, ser elegante comigo, ser elegante com os meus aqui dentro dessa casa, que é o grande desafio. E isso, gente, é através de uma mentalidade. Voltando a falar aqui, é possível, Luciane, chegar onde eu quero? A boa notícia é que é possível. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu tinha um hobby desde criança. E esse hobby, sem perceber, de uma maneira totalmente intuitiva, foi usando isso que quando eu vi, eu me dei conta, depois de muito tempo, que eu era, sim, uma boa dentista. Mas tem um monte de dentistas bem posicionados, bem estudados, com currículos melhores do que os meus. Eu era uma excelente dentista, eu sou uma excelente dentista tecnicamente, mas o que me posicionava não era só o que eu fazia, mas era a maneira como eu tratava as pessoas. As pessoas podem esquecer o que você fez. Provavelmente elas vão esquecer. Provavelmente elas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca, anota isso, elas nunca esquecerão como você as fez sentirem. Eu acho isso poderoso, gente. E isso é etiqueta, a ética do dia a dia. Fazer as pessoas se sentirem consideradas. Agora me fala uma coisa, se você não trata a si mesmo com consideração, como é que você vai considerar o outro? Tem que vir de dentro, tem que vir daqui, do coração, tem que vir da mente. E quando você faz isso, gente, a maior beneficiada é você. Não só no ambiente profissional, não só no ambiente social, não só no mundo externo, mas dentro da gente. A gente se sente bem, a gente se sente digna. Então, gente, é um processo de conhecimento. E eu tenho isso como a grande, vamos dizer, sacada da inteligência emocional, da inteligência social, muito além de você ser uma pessoa estudada, cheia de currículos, endinheirada, mas ser uma pessoa nobre aqui dentro. Então, como chegar? Vou voltar a falar, porque muitas pessoas entraram agora. Como chegar aonde eu quero de maneira ética? É possível? Sim. De maneira ética, é possível. E colher frutos duradouros. O primeiro ponto, gente, o primeiro pilar, o primeiro poder da etiqueta e da elegância dentro do ambiente de qualquer uma das áreas da etiqueta que eu setorizei de uma maneira muito prática, tendo visto tudo que eu aprendi durante a minha vida e como eu aplico. Eu aplico, eu sou uma pessoa setorizada. Se você chegar na minha casa e abrir uma gaveta, você vai ver que eu fico setorizada. E eu fiz uma setorização da etiqueta. Mas hoje a gente tem uma etiqueta profissional. Primeiro ponto, e poder que a etiqueta e elegância tem na sua vida profissional é criar uma reputação. E o que é reputação?
Reputação é o conceito que temos de alguém baseado no seu comportamento. Acho que vale a pena a gente falar de novo. Reputação é um conceito baseado no comportamento. O que que é elegância? É o comportamento. Muito além de um estilo elegante. Não sei se tem alguma consultora de imagem e estilo aqui, mas eu não sou consultora de imagem e estilo, sou professora de etiqueta, com ênfase no comportamento elegante, que é a minha cereja do bolo. Gente, o estilo elegante de vestir é um estilo, assim como o estilo musical. Você gosta de um estilo musical, a sua preferência. Mas o estilo elegante, ele é o vestir. Quando você tem um viver elegante, isso beneficia a sua reputação. Então, a elegância nada mais é do que o comportamento. Etiqueta são códigos, são ética, tudo que é baseado nos seus princípios e valores, aquilo que é inegociável para você. Gente, tem gente entrando, sejam todos muito bem-vindos. Mas parte seríssima da nossa aula aqui, que é como chegar aonde eu quero, de maneira ética, colher resultados que eu sempre é possível. O primeiro, são três, eu vou deixar para vocês aqui, olha, três poderes da etiqueta e da elegância. O primeiro é a reputação, que nada mais é do que o conceito que alguém faz de você baseado no seu comportamento. Então, assim, nossa, Luciane, como assim? Mas o meu currículo da Universidade de Parari Parará, de Harvard, isso não é reputação. Não é reputação. A reputação é como você entra numa recepção, como você cumprimenta as pessoas, como você impacta os outros na sua primeira impressão, porque nós nunca teremos uma segunda oportunidade de criar uma impressão. Não, não teremos. É uma única oportunidade de criar uma boa impressão. E além disso, todos os dias no seu trabalho, você chega, eu chego todos os dias no meu trabalho. Todos os dias, a maneira que eu entro no meu trabalho é uma primeira impressão do dia. Isso tem que ser como uma marca registrada, que vai se renovando diariamente. E eu vou dar o tom do meu trabalho. O que significa isso? A gente fica culpando fulano, porque isso, não olha na minha cara. Gente, olhe você, faça por você. E não pense que isso é bobagem. Isso vai te posicionar de uma maneira assertiva. É a sua reputação que tem em jogo. É o jeito que você entra. Você sabe cumprimentar as pessoas? Você sabe olhar nos olhos? Você sabe o que falar quando você encontra uma pessoa superior a você, hierarquicamente? Ou quando você encontra uma autoridade? Ou você se esconde, faz de conta que não vê e perde a oportunidade? Exatamente é isso que acontece quando as pessoas não sabem se posicionar, elas evitam encontrar outros e com isso elas perdem oportunidade. Então, ter uma boa reputação é fundamental para você aproveitar as oportunidades da vida. E olha, o fruto da reputação é a inteligência social. Para quem chegou agora, a inteligência social ou coeficiente social, QS, nada mais é do que o QI, que é coeficiente de inteligência, com o coeficiente emocional, para nós obtermos o QS, que é a inteligência social. E aí é que reside a etiqueta do terceiro milênio. A etiqueta na prática, a etiqueta para os dias de hoje, 2025, indo para 2026. Você está preparada para o que 2026 te prepara? Gente, as oportunidades, elas estão batendo na porta. E você vai escolher o que você quer. E não ser escolhida. Qualquer coisa, eu vou. Deixa a vida me levar, como diz a música do Zeca Pagodinho. Você vai passar a escolher as oportunidades, porque você vai ter oportunidades. As portas se abrem, portas no automático, porque muitas vezes a gente se depara com as portas fechadas. E aí, o que que você faz? Você desiste? Você grita? Você chora? Você arromba? Não é muito mais fácil quando você chega, se posiciona com elegância e as portas se abrem. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, sobre ética, de uma maneira ética. Então, quando você sabe negociar, quando você está conversando com uma pessoa, estou falando negociar as suas ideias, os seus produtos, os seus serviços, você sabe negociar ou você só quer falar, 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 colocar as suas necessidades na frente do outro, dos outros, e com isso as pessoas nem te entendem. Nossa, Luciane,
Ai, nada dá certo para mim, eu vou e ai, não sei, não placa o negócio. Talvez esteja no seu posicionamento, na sua presença, na sua essência. Tem uma frase de Philip Skies, ele é vamos dizer, o fundador da Escola Britânica de Etiqueta. O cara sabe muito de posicionamento. Ele fala que nós precisamos entender a importância do que fazemos para as outras pessoas, ao invés de pensarmos somente em nós mesmos. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós estamos muito preocupados em tentar passar em cima do outro, se sobressair, conseguir a promoção, conseguir fechar o negócio, gastando uma energia absurda pensando no lado, no outro, quando a gente pensa muito no outro, ou quando a gente se compara a outro ladrão da reputação. É você não ter a sua autenticidade, ficar pensando e se comparando. Esse é um ladrão da reputação. Sabe, você é como um canal que rouba toda a sua energia, o seu foco, a sua autenticidade. Então, volto a dizer, reputação nada mais é do que o comportamento, a ideia que as pessoas têm a seu respeito, baseados no comportamento. E ao longo do tempo, nós vamos criando a nossa reputação. A reputação não é criada na primeira impressão. A primeira impressão faz parte da reputação. Mas isso é baseado nas pessoas que convivem conosco. E o melhor ambiente para isso, gente, é o nosso trabalho. É um ambiente recorrente. Todos os dias nós estamos lá. Então, tem a ver com a maneira como nós nos posicionamos, como nós falamos, o que deixamos de falar, né? São os nossos valores, o jeito que a gente age, como a gente conduz as situações. É aquele, eu sempre falo, famoso jogo de cintura. Diante de um comentário inadequado, qual é o seu posicionamento? Sabe quando alguém fala mal de outra pessoa, por mais que aquele comentário seja verdadeiro, você automaticamente dá uma vontade de ir ao banheiro, sai de perto, sabe? Nem ouve. Procura não estar em ambiente de fofoca. Saia. E você pensa o quê, Luciane? Pouco provável, gente. Ah, não, isso é verdade, eu vi. Gente, só um minutinho. Essa conversa não está sendo produtiva. Quando você já parou para pensar que quando você se posiciona dessa maneira, o assunto termina. Aí, não ache estranho se esse tipo de relacionamento começa a se afastar. E quer saber? É tão bom. Porque pessoas assim não agregam nada na vida da gente, a não ser problemas. Porque se você está com cuidado com quem você anda, que a tendência é você se tornar muito semelhante. Qual é o nível das pessoas com as quais você mais se relaciona? Se é um ambiente de fofoca, que isso vai trazer de reputação para você? Gente, é muito sério isso tudo. E isso é etiqueta. Olha que coisa poderosa. Por isso eu sempre falo, o poder da etiqueta e da elegância é de posicionar as pessoas como pessoas de sucesso na sua vida pessoal. Isso envolve negócios e sociedade. Ainda sobre reputação, porque esse assunto é muito sério. Gente, olha, isso aqui é a pontinha do iceberg. É a pontinha, assim. É muito grande. Eu fiz essa aula, peguei essa aula, trouxe os pontos principais para vocês terem uma mentalidade diferente, mas essa aula é grandiosa, é muito rica. Então, a imagem, isso, o nome é tudo que você tem. Essa é a marca. Como você quer marcar, como você quer ser vista, como você quer ser lembrado, onde você quer chegar de maneira ética, obtendo os resultados que você quer realmente usufruir. Cuidado com as palavras que você usa, cuidado com as frases que você fala, toma muito cuidado, sabe? Cuidado com o conteúdo que você posta nas redes sociais, cuidado com a forma que você escreve, ainda que seja com pressa, certifique-se que você está sendo bem entendido. E hoje eu ainda falava com o meu time lá na clínica que comunicação, o que é comunicação? A comunicação nada mais é do que você se fazer entendido. Isso envolve gestos, tom de voz, palavras. Então, muito cuidado, porque a reputação ela está literalmente baseada na maneira como você se comunica. E olha, dicas, printa a tela aí, gente. Quero evoluir em reputação, não sei por onde que eu começo. Nossa, o que você faz? Se você é uma manicure, especialize-se, seja a melhor do seu ambiente. Se você é um recepcionista, seja a melhor recepcionista que aquele ambiente já
experienciou. Sempre aquela recepcionista que impacta a vida das pessoas. Se você é uma empresária que fideliza um grupo de colaboradores, que fideliza clientes, porque, sério, muito mais importante do que conquistar, muito mais difícil do que conquistar um cliente, gente, é fidelizar. E a gente fideliza não é só sobre o nosso produto, é sobre a nossa reputação, a reputação do seu negócio, sobre a cultura que você implementa. Então, é possível chegar onde eu quero de maneira ética? Sim. O primeiro poder é através da reputação. O segundo poder é através de relacionar-se de maneira efetiva. Pessoas compram de pessoas. Muito além de serviços, as pessoas compram de pessoas. E nós precisamos ter essa percepção das pessoas no dia a dia. Quando o seu cliente, quando o seu, vamos dizer assim, o seu colega de trabalho, enfim, com as pessoas às quais você se relaciona, ter essa percepção de como elas estão, sabe? Linguagem de pessoa, linguagem de comportamento das pessoas é fundamental a gente saber essa linguagem, entender, e para isso, gente, precisa, ó, é de atenção. É preciso ter um time, precisa ter noção. Sabe, nós vamos receber aquilo que nós damos. Ah, não, mas o meu produto é maravilhoso. Será que ele está deslanchando? Ou tem um outro produto bem inferior? Tem alguém que sabe bem menos do que você e está ocupando um cargo melhor? Gente, no digital hoje, se você parar para pensar, as pessoas, o comportamento que elas passam, tem muita gente que sabe pouco, está levando de rodada, deixando pessoas com um currículo invejável, pessoas altamente capazes para trás. E o que eu quero te ensinar é exatamente isso. É você ser uma pessoa que é boa no que faz, que entrega o que promete. Você é uma pessoa ética. Vamos falar aqui, quem está aqui é gente séria. São mulheres que querem ser mulheres verdadeiramente poderosas e não só empoderadas, mas baseada na ética, porque daí você vai usufruir de resultados duradouros na sua vida. A gente é incluído quando a gente inclui os outros. Concorda comigo? Como é que eu quero ser bem relacionada se eu não sei incluir as pessoas no meu círculo de convivência? Se eu estou no ambiente lá do meu trabalho, quer seja um coffee break ou qualquer evento da empresa, qualquer evento profissional, eu vejo alguém deslocada e eu não me aproximo e eu não incluo. Gente, a gente nunca sabe quem é que está do nosso lado. Então, de aprender a relacionar. Sim, quando eu chego num evento, quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego num ambiente de trabalho, eu chego num congresso que é um ambiente de trabalho, é um ambiente de negócios, quando eu vou para uma feira comercial, qual é a maneira que eu tenho que me relacionar com as pessoas? Se eu chegar para um prestador de serviço ou se eu for receber uma pessoa, um superior em hierarquia, como que eu vou me relacionar? Eu cumprimento, eu dou beijinho, eu olho nos olhos, eu chamo de senhor, senhora. Isso tudo faz parte de um aprendizado. Saber essa inteligência emocional, conhecer a si mesmo, gente, é nobre fazer gestão de emoção e a gente tem muito conhecimento. Então, qual é o conteúdo que você está usufruindo só vendo vídeos sem noção? Ou realmente você destina uma boa parte do seu dia para se alimentar, para ter repertório, para ser uma pessoa diferenciada? Todos querem ter por perto. Ser uma pessoa que tem automotivação, sabe? Ter disciplina na automotivação. Não ser assim, começa o dia alegre, nossa, ele pouco, ó, dia, ó céu, estou aqui nesse trabalho. Ter essa automotivação de querer ir além. Empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. Ter esse ego despretensioso, saudável, e ver o outro como você vê a si mesmo. Gente, isso é muito nobre, isso é etiqueta. É sobre se relacionar com o outro. É a ética do dia a dia. E a etiqueta só tem fundamento se for para o outro. Desenvolver essas habilidades sociais é fundamental. Então, o primeiro poder para você chegar aonde você quer de maneira ética é
Desenvolver uma reputação, e a reputação, para quem chegou agora, gente, nada mais é do que o nosso comportamento. É o que as pessoas dizem de nós, baseadas no nosso comportamento. E não só no meu produto, no serviço que eu ofereço, mas no meu comportamento, como que eu trato as pessoas. O segundo é aprender a relacionar e a conectar. Se relacionar de Luciane, verdade, sem falsidade. Luciane, E o Luciane. terceiro é conhecer Oi, as Luciane. regras de É a etiqueta. Nayara aqui. Você Gente, vamos fechar aqui pode as fechar o microfone da fones, Luzia, por atrapalhando um favor? pouquinho. Saber as O regras de Luciane, microfone tá etiqueta é aberto? fundamental para a gente conseguir imprimir aí a nossa tranquilidade no mundo. Eu falei lá atrás que a gente está o tempo todo competindo, tentando passar na frente do outro, fazer com que os nossos serviços sejam vendidos, que a minha voz seja ouvida, mas quando a gente se concentra tanto nisso, a gente perde a força criativa, da autenticidade de ser você do seu jeito, na sua melhor versão. Então, aprender a cumprimentar. E aí, eu vou te deixar algumas dicas aqui. Quando a gente encontra uma pessoa pela primeira vez, geralmente fala muito prazer quando alguém nos apresenta. Muito prazer. Olha, prazer é um sentimento. E a gente nem sabe se aquele encontro será realmente um prazer, porque muitos encontros não são prazerosos. Muito pelo contrário, é um desprazer. Você tem até uma imagem da pessoa e depois, quando você conhece, fala, uau! Então, o ideal é você dizer para a pessoa: que bom te conhecer, estou feliz em te conhecer. Nossa, estou muito contente com a oportunidade de conhecer. Isso é muito legal. Isso traz mais pessoalidade do que o genérico. Muito prazer. Então, evite falar prazer, mas troque por muito, que legal te conhecer, muito bom te conhecer, estou contente em te conhecer. Quando alguém te pergunta assim, e aí, tudo bem? Como você está? A resposta é tudo bem. No mundo dos Luciane, negócios, no mundo social, é a única resposta. Tudo bem. Luciane, Luciane, Oi? oi, Nayara aqui. Oi, Você Nayara. consegue fechar o microfone da participante Luzia, que está aberto, está atrapalhando aqui? Só um pouquinho. Obrigada por informar, Nayara. Mas aqui só está aberto o seu. Acredito que ela tenha fechado. É Luzia o nome dela. É. Daqui a pouquinho, gente, eu vou abrir para vocês tirarem Deixa eu ver se ainda dúvidas, para está vocês aberto. interações. Não, não. Não, acho que ela Estão até todos saiu. fechados. Muito bem, seguimos aqui. Então, as regras de etiqueta, elas são fundamentais como pilar poderoso para você saber se relacionar. Imprimir a sua reputação, gerar conexão, né? Saber se relacionar. Porque, volto a dizer para quem chegou agora e para quem está aqui, eu acho que vale a pena a gente repetir. Quando a gente está estressada, nervosa, sem saber como agir naquela situação, a gente se esconde e só quer que aquele encontro acabe. E com isso você perde a oportunidade da sua vida, aquilo que você tanto almejou. Então, não fale prazer ao conhecer. Quando alguém pergunta, tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. E você? Pronto. Diferente do seu mundo pessoal, sua amiga, a tia, sua mãe, alguém pergunta, e aí, como é que você está? Alguém que você tem grau afetivo. Aí você vai dizer, olha, hoje não estou muito legal. Não faça, no mundo dos negócios, não traga nenhuma negatividade. Ai, nossa, tudo bem, mas está calor hoje, hein? Nossa, não para de chover. Hoje na minha cidade deu um temporal, acabou a energia, virou um caos. Agora eu me perguntei, tudo bem? Não, tudo bem, mas olha, menina, hoje foi tão curiosa, acabou a luz, podia passar de emergência, ninguém precisa saber disso. Gente, vamos fechar o microfone, quem estiver, que eu não consegui localizar aqui. Pronto. E vamos seguir aqui. Então, aprender as regras de etiqueta. Olha, outro detalhe importante: vou beijar, não vou beijar, o que que eu faço? No mundo dos negócios, o único contato físico aceitável e elegante é o aperto de mãos. Então, mulheres, vocês nunca irão errar por estender a mão. Ah, e olha essa dica poderosa: a gente fica numa dúvida sem saber se cumprimenta, se não cumprimenta, se dá a mão, se não dá a mão.
é da mulher a prioridade do cumprimento. Então, a partir de amanhã, se você tiver um local de trabalho ou social também, tem homens, especialmente quando tem homens, a gente não sabe o que fazer. Tome a iniciativa de cumprimentar. Chame pelo nome, olhe nos olhos e diga bom conhecê-lo. Ou boa tarde, bom dia, chamando pelo nome. Gente, isso te posiciona uma mulher muito assertiva. Não demonstre, ai, conheci uma pessoa que você tinha muita vontade. Não demonstre esse deslumbre, isso não seria nada interessante para o seu posicionamento pessoal. Outro detalhe, não se, vocês já ouviram falar? Acredito que não, em proxêmica, que chama-se distância social, que é a distância que nós devemos manter nas relações interpessoais. Qual é a distância ideal? Numa distância íntima de 15 a 45 centímetros, ou seja, menos de meio metro. Numa distância social, em média, 60 centímetros. E numa distância profissional, a gente não se aproxima das pessoas. É de 60 a 120 centímetros. Isso te posiciona como uma pessoa oportuna. Sabe aquela pessoa pedante que fica encostando em você o tempo todo? A gente não gosta disso. E no mundo dos negócios, uma pessoa que se aproxima, ela está deixando uma mensagem clara de invasão, uma pessoa invasiva. Isso não é legal profissionalmente. Cartão de visitas, uau, existe isso ainda? Claro que sim. Deveria ser mais usado do que a gente pensa. Ter um cartão de visitas físico é muito nobre, muito mais hoje do que antigamente. E quando você está, por exemplo, num elevador ou num evento em que você tem um momento curto de encontrar alguém e você não quer ser aquela pessoa insistente, você entrega o seu cartão de visitas de uma maneira específica, que é com o seu nome virado para a pessoa e não apenas de qualquer jeito. E aí você já vai dar o tom do negócio. Se a pessoa pegou o seu cartão e olhou, você já tem grandes chances de receber um contato e estabelecer uma relação com essa pessoa. Se essa pessoa apenas guardou, tá tudo bem também. Um dia, quem sabe, ela precisa desse cartão. Mas, gente, aprendam a ter um cartão com vocês. Isso é muito positivo. Isso te posiciona como uma mulher diferenciada. Então, nada de deixar aí aquela coisa de qualquer jeito. A conversa tem que ser interessante. Nada, a hora de você entregar um cartão de visita, nada de ser uma entrevista. Olha, eu gostaria de deixar um cartão, apresentar o meu trabalho rapidamente. Se você tiver interesse, estou à disposição, será um prazer. Aí sim, você pode dizer, será um prazer tomar um café ou marcarmos uma reunião. Hoje, no mundo digital, né, a gente marca reunião online, mas ter aí o seu cartão, o seu WhatsApp, com suas redes, isso é fundamental. Pregar, fale que está à disposição. A pessoa pode estar com pressa, não seja aquela pessoa chata, cansativa, em nenhum momento. Isso não posiciona você de maneira positiva. Gente, as suas maneiras definem o seu caráter e influencia a sua atitude. Isso é muito sério. Voltando a recapitular aqui essa aula, a etiqueta é a ética do dia a dia, das pequenas coisas e tem a ver com o seu comportamento. Aquela maneira agradável, isso chama-se elegância. A maneira agradável que você se relaciona com as pessoas. E o poder da etiqueta e da elegância é te posicionar como uma pessoa de sucesso, para você chegar aonde você quiser chegar, desde que você tenha clareza, ou seja, autoconhecimento de quem você é, onde você quer chegar, sabendo se relacionar, criando essa reputação que é a sua marca única, autêntica, do seu jeito, na sua melhor versão. Não é para te engessar, não é para você ficar reproduzindo um com leveza, com suavidade. Acredite, é muito mais fácil do que parece. Mas esses desafios, né, para a gente criar uma boa relação aí de confiança, é dar um primeiro passo, é desenvolver essa mentalidade, é se colocar nessa posição de vulnerabilidade. Gente, sem querer usar máscara, mas ser você do seu jeito. Ninguém nasce elegante, ninguém nasce sabendo etiqueta, mas a boa notícia é que isso é aprendido. E eu sou a prova, o case de sucesso que eu aprendi etiqueta, usei isso de maneira estratégica e ética e tenho colhido frutos sólidos de
uma jornada literalmente refinada, com maior assertividade, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida social e também na minha vida profissional. Agora, eu quero deixar esse espaço livre para você deixar aqui as suas dúvidas, se você quiser colocar no chat. Nós continuamos aí no nosso grupo, para interagir, para tirar todas as suas dúvidas. Gostariam de deixar aqui as suas considerações, as suas dúvidas? Nós temos uma parte importante ainda para prosseguir. Me contem. Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui. Pronto, agora que eu abri o chat, porque eu não quis me desconcentrar. Meninas, mulheres elegantes, elegantíssimas, que eu tenho certeza que a partir de agora vocês já estão com uma mentalidade diferente, já estão tendo muitos insights e que amanhã o posicionamento no trabalho já vai ser diferente. Eu gostaria de perguntar para vocês, isso que eu falei tem feito vamos dizer assim, um impacto, uma maneira nova na sua maneira de pensar? Se isso realmente está trazendo um olhar, uma luzinha, porque etiqueta é isso, é ter aquela luzinha piscando o tempo todo. Poxa, não foi legal nisso aqui. Ninguém é perfeito, tá, gente? É um passo dia a dia. É você evoluir cada dia mais, é andar com constância, com frequência, mas acertando mais do que errando. E olha, por falar em passo, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Quero que você conte comigo, saiba que você não está sozinha e que a partir de agora nós teremos aulas periodicamente, cada semana, em um tema, falando sobre etiqueta, sobre comportamento elegante, sobre esses pilares poderosos para você ser essa pessoa, chegar aonde realmente você quer chegar de maneira ética, de maneira leve e de maneira assertiva. Eu estruturei tudo que eu vivenciei, como eu já falei ali atrás, eu sou uma pessoa muito setorizada, e eu setorizei a etiqueta em 8 pilares. Gostaria de te apresentar. E essa jornada você pode aprender em literalmente 8 semanas. E eu diria, se você quiser, em 8 dias. Gente, quem não quer algo mágico, algo literalmente assim, divisor de águas na sua carreira, e que as pessoas vão dizer assim: caramba, o que está acontecendo com você? Tem alguma coisa diferente com você. E você não precisa sair por aí trocando de roupa, mudando cor de cabelo, corte de cabelo, estilo de vestir. Não, é ser você. Do seu jeito, com seus gostos, com as suas preferências, de maneira autêntica. Mas por que que eu falei em 8 dias? Porque quando você começa a estudar, você não quer parar. E eu sei disso porque as minhas mentoradas falam isso para mim. É maratonando, não conseguem parar. Mas eu estruturei um método em 8 semanas para transformar a sua presença, o seu comportamento e a sua imagem. E abrir portas, sendo você, do seu jeito, na sua melhor versão. Gente, o que é o poder da etiqueta de elegância? Ele é um curso completo que eu gravei, está gravado, em 8 módulos e 8 e-books autorais. Todos os módulos têm material de apoio e eu vou mostrar para vocês o que é o poder da etiqueta e da elegância. Você vai mergulhar, literalmente, cada aula é um passo e você vai olhar para trás e falar: meu Deus, como eu não soube disso antes? Como eu poderia ter acertado mais se eu soubesse disso antes? É usar essa etiqueta moderna, inteligência social, usar a etiqueta do terceiro milênio como essa ferramenta prática de autoconfiança, de conexão e de prosperidade, gente. Se posicionando com segurança, de uma maneira autêntica, tendo repertório. Sabe aquela pessoa que todo mundo quer ter por perto? Eu tenho certeza que você quer isso. E olha só, a sua jornada, ela começa nesse primeiro módulo, como eu falei, sobre a mentalidade elegantíssima. Desenvolver uma mentalidade é fundamental para que você consiga absorver depois, não fazer com que, gente, toda regra tenha sua exceção. E conhecer as regras é fundamental, inclusive para saber quando quebrá-las. Então, o primeiro módulo tem e-book, tem material de apoio e nós vamos desenvolver a mentalidade elegantíssima. O segundo módulo é um módulo prático, que eu desvendo o segredo do comportamento feminino.
Esse comportamento feminino sobre postura, falas, gestos, atitudes, tudo que comunica com elegância e segurança. Gente, eu fico maravilhada, porque quando eu estou em algum local pela primeira vez, eu faço uso disso. E eu vejo quanto as portas se abrem no automático para mim. Sério, gente, negócios são fechados, clientes são fidelizados. E volto a dizer, de maneira ética. O terceiro módulo, dentro dos 8 módulos, é o módulo de etiqueta social. Quando você vai para um evento social, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, como você vai fazer, como você vai chegar, como você vai transitar, como você vai sair. Inclusive, eu sempre falo dos 3 S's. É sorrir, surgir e sumir. Autêntica e conseguir conquistar se relacionando, sabe? Tendo conexão, sabendo se relacionar, um módulo de etiqueta social. Agora, o quarto módulo, eu sempre falo que é a menina dos meus olhos. Eu tenho uma história de cura, de restauração na mesa. E é muito especial para mim. E eu conto dentro desse módulo, eu conto minha jornada, por que a mesa tem um local especial na minha vida, o quanto o servir, o tratar com consideração as pessoas, isso cura vidas, isso cura relacionamentos, isso constrói relacionamento, porque eu sempre falo, a mesa é um palco, e é um palco que revela quem é quem. É na mesa, aqui em casa, que eu trato os meus com consideração, mas é na mesa, estando no meu ambiente de trabalho, num congresso, num pós-congresso, num evento onde estou estabelecendo networking, que, volto a dizer, se eu tenho segurança para lidar, eu sei me relacionar à mesa, eu tratando os outros com consideração, ali sai um negócio, ali sai um relacionamento, uma amizade, uma sociedade, uma parceria. Pode não ser agora, mas pode ser no futuro próximo ou no futuro distante, não importa, é a sua imagem que conta. O quinto módulo, gente, é a arte de receber bem. Ó, final de ano está chegando. Se você vai receber as pessoas, ou se você gosta de receber as pessoas e quer aprender mais, se você vai ser um final de ano receber bem, ela é um dos módulos mais extensos, com muitas dicas. Gente, é realmente um divisor aí para quem se importa com o receber bem. O sexto módulo é sobre imagem, etiqueta feminina, como que a mulher elegante, ela convive com as pessoas, como que ela se posiciona. Tem até parte da história da moda, é um módulo muito rico, mas fala sobre imagem feminina. E o sétimo módulo, aí sim, gente, isso aqui que eu falei para vocês, é uma família, é uma fagulhinha do módulo da etiqueta corporativa e etiqueta para negócios. Ali a gente esmiuça com riqueza de detalhes o passo a passo, o beabá para você ser bem-sucedida. Independente se você é um CLT, se você é uma big empresária. E tem gente que é uma big empresária, mas não desfruta daquele posicionamento pessoal que você ia. É só uma mulher muito trabalhadora, sabe? Muito trabalhadora, muito esforçada, honesta, mas não é uma pessoa que usufrui de um posicionamento de pessoa de sucesso. Já parou para pensar nisso? Uma coisa é fama, outra coisa é reputação. Uma coisa é presença, outra coisa é essência. E o oitavo módulo, olha, esse módulo é poderoso, porque ele é um módulo da comunicação. Gente, a comunicação é divina. A comunicação é o que me faz ser entendida, é o quanto eu me faço ser entendida. Então, a comunicação no presencial, no online. Gente, a comunicação hoje mudou muito. Como escrever um e-mail, comunicacionar. A comunicação hoje, ela faz a diferença na vida das pessoas. Mas, olha só, isso é novo, totalmente novo que eu estou apresentando para vocês. Eu quero te convidar para participar desse bônus poderoso, que é o Elegance Day. Algo novo. Gente, eu já faço Elegance Day, essa imagem eu estou no Palácio Tangará, eu já tive várias oportunidades, já estive em vários lugares, assim, já fiz, inclusive na minha mesa aqui de casa, já recebi pessoas para falar de etiqueta, para falar de elegância. E aí eu quero transferir isso para vocês que acreditam em mim, que querem aprender comigo, com uma forma de honrá-los. Isso é novo, eu não fazia isso no online, agora eu passarei a fazer periodicamente encontros poderosos no Elegance Day, são imersões de etiqueta e elegância. E isso é um presente que eu preparei
para vocês que são as minhas alunas. Essa vocês vão ter com outras mulheres, a gente vai literalmente mergulhar num mergulho profundo sobre a etiqueta, e ao sair, você vai desfrutar aí de um magnetismo pessoal, de uma serenidade, de uma conexão, de uma presença que você nunca vivenciou, nunca vivenciou. Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. E olha, a sua transformação, gente, em uma mulher, de repente, frustrada, não consegue relacionamento dos sonhos, não consegue posicionamento dos sonhos, o que que você vai fazer por você? Esperar um milagre pode acontecer, eu acredito em milagres, mas eles não acontecem com frequência. A sua transformação ela começa a partir do momento que você muda a chave da sua maneira de pensar. Como que eu vou levantar amanhã pela manhã? Como que eu vou cumprimentar as pessoas? Como é que eu vou sair de casa? Como é que eu vou cumprimentar os meus? Como é que eu vou dar o tom do meu dia? Porque sim, o que acontece dentro da sua mentalidade, a maneira que você sai da sua cama, do jeito que você sai da sua cama, que inclusive no módulo de etiqueta e imagem feminina a gente fala inclusive de roupa de dormir. Como que uma mulher elegante ela se porta? Eu não estou falando de luxo, gente, mas estou falando de mentalidade. E esse curso, gente, ele é um curso para mulheres que querem subir de nível, que querem experimentar aquilo que ainda não viveram. Porque sim, eu quero sim experimentar algo que eu nunca vivi. Eu hoje, eu ainda quero experimentar algo novo. E eu sou sempre em busca disso. Mulheres que vão se sentir seguras, encantadoras, prósperas, em qualquer ambiente, gente, vivendo, desfrutando de uma maneira ética. Dormir tranquila, sabendo que seu nome é um nome bem falado nas rodas e que você não é uma ninguém, ou que alguém esteja falando mal de você através da sua insegurança, perdendo oportunidades. Então, eu quero te ensinar a usar essa elegância, essa etiqueta poderosa, não como um luxo, mas como um poder estratégico e ético. Vocês não cansem de me ouvir falar, porque eu não canso de falar sobre isso. E por falar em ética, eu sou uma pessoa muito comprometida com a verdade. Então, eu tenho uma garantia para você que entrar no poder da etiqueta de elegância, no que chamamos de OPE. Eu acredito tanto que você vai se transformar dentro desse curso, que isso vai ser um divisor de águas para o resto da sua vida. Não é, gente, uma coisa que vai te dar um resultado imediato e vai acabar. É para sempre. Por isso, eu te dou o direito de você entrar, experienciar, assistir às aulas, e por 7 dias, se você não gostar do conteúdo, seu dinheiro está de volta. Se você precisar, dentro desse período de 7 dias, o seu dinheiro estará de volta. Essa é minha garantia educacional, meu comprometimento elegante com vocês. E olha só, essa é uma oferta exclusiva, vocês sabem que nós estamos aí entrando na Black Friday e eu decidi lançar essa oferta para quem está no meu grupo. Tantas mensagens falando, se ele faz um ano que eu estou esperando. Gente, chegou a hora. Olha só, 8 módulos completos, com 8 e-books autorais, na prática, escritos ao longo de mais de 2 décadas de estudo e de vivência prática. Quando um dia eu peguei tudo isso e eu dei vida para isso, eu falei, esse conteúdo precisa para as pessoas. Isso não pode ficar para mim. A Bíblia diz que o bem que eu posso fazer e não faço, eu estou pecando. E oferecer isso para vocês é algo precioso para mim. Por 12 meses de acesso ilimitado com todo esse conteúdo, mais o bônus do Elegance Day, que vai acontecer, gente. A gente vai estar juntinhas, todo mês aqui falando, tendo aulas exclusivas sobre isso, montando mesa, falando sobre receber bem, falando sobre etiqueta corporativa, falando sobre imagem feminina, assuntos preciosos, desenvolvendo essa mentalidade elegante por apenas R$ 165, gente. É menos do que uma pizza. É menos do que uma ida no cabeleireiro fazer uma escova e manicure. Vamos falar coisa de mulher aqui. Uma depilação, uma unha, uma escova já foi mais do que isso. E dali 2 dias o cabelo já está cheio de, né? Tá todo, como se chama? Já sujou, já tem que lavar, já perdeu, a unha já foi embora. Gente, por um conteúdo que vai mudar a sua vida para sempre. R$ 165, 12 parcelas de 165. O curso está somente a R$ 1.600
sem juros, dividido em 12 parcelas de 165, 7 dias, você entra, olha, gostei, não gostei, não gostou? O dinheiro está na sua conta de volta. Mas a gente nunca devolveu. Sabe por quê? Porque as pessoas, ao contrário, elas só elogiam o conteúdo, o quanto isso impactou na carreira, o quanto impactou no relacionamento, namorados, de mulheres que casaram porque se sentiram mais seguras, escolhem seus parceiros melhores. Gente, isso é poderoso. Mães que falam, Luciane, eu comprei um curso para aprender a me desenvolver, achando que eu ia aprender sobre dicas de moda, de elegância, e eu mudei meu comportamento com as minhas filhas. O meu marido, eu recebo muitos relatos de homens que entram no meu perfil e falam, Luciane, eu quero te agradecer, porque a minha casa está sendo impactada por aquilo que você tem ensinado. A minha esposa fica assistindo as suas aulas, me chama para assistir. As minhas filhas estão diferentes, a cultura da minha casa está mudando. Gente, isso para mim não tem preço. Mas o curso tem 12 parcelas de R$ 165. E agora, para você chegar e usufruir de tudo isso, você pode apontar a sua câmera, o seu QR Code aqui, e escanear a sua câmera, escanear esse QR Code, e vai te levar para a minha página de vendas. Ali tem todo o descritivo, tem no final o contato da minha equipe, do meu suporte, que é super atento e engajado, vai te dar todo o auxílio se você precisar. E também esse link depois será disponibilizado aí nos grupos. Mas, gente, eu quero dizer a vocês que essa jornada está só começando. Eu estou voltando para o universo do ensino. Da etiqueta e da elegância está para vocês que estão começando, estão participando, aliás, desse meu recomeço dentro do poder da etiqueta e da elegância, porque coisas grandiosas estão por vir. E quem é aluna do poder da etiqueta e da elegância vai ter facilidade em todo o processo. E volto a dizer, você não está sozinha, eu estou com você. E é literalmente, agora eu posso dizer para você, é um prazer estar com você. Porque quando você conhece alguém, o ideal é que você não fale prazer. Mas se esse encontro foi realmente prazeroso, ao despedir, você pode dizer, olha, foi um prazer te conhecer. E eu quero dizer, foi um prazer te receber na minha casa, na minha mesa, nesta aula poderosa. Eu tenho certeza e assim como para mim entregar esse conteúdo é muito satisfatório, eu espero que você receba e desfrute dele. Depois volte para me contar e te vejo como uma mulher ainda mais elegante dentro do poder da etiqueta e da elegância. Uma excelente noite, um excelente descanso, um excelente dia cheio de elegância e gentileza. Beijo grande, sejam abençoadas.